Hoje, a gente vai conversar sobre o Dia Mundial da Justiça Social. E olha, isso é bem mais do que uma data no calendário, viu? É um convite para a gente refletir um pouco sobre como podemos construir, juntos, uma sociedade que seja mais justa para todo mundo. Mas afinal, o que é justiça social? O que essa ideia quer dizer na prática? Bom, segundo a nossa fonte, é sobre garantir que toda e qualquer pessoa tenha dignidade, oportunidades e direitos básicos. Não é um ideal distante, não. É sobre ter condições reais para viver com respeito. E para a gente entender esse conceito de verdade, a fundo mesmo, a gente precisa olhar para as bases que sustentam tudo isso. Ou seja, os pilares de uma sociedade que se pode chamar de justa. A nossa fonte aponta para algumas áreas que são, cruciais. A gente está falando de lutar contra a pobreza, de garantir que todo mundo tenha acesso a uma educação e saúde de qualidade, de defender a igualdade de direitos para todos, de promover o respeito pelas diferenças e, claro, de trabalhar ativamente para diminuir as desigualdades. E um ponto fundamental aqui é entender que justiça social vai muito além do que está escrito nas leis, sabe? Ela se manifesta de verdade nas nossas atitudes do dia a dia, no jeito que a gente trata as pessoas e em como a gente se posiciona quando vê uma injustiça acontecendo. Essa citação aqui, olha, resume a ideia de um jeito brilhante. O objetivo não é que todo mundo seja igualzinho, mas sim ter a certeza de que ninguém, absolutamente ninguém, vai ser deixado para trás. O progresso só é real quando é para todo mundo, né? Impulsionado pela nossa responsabilidade e empatia. Agora, a análise fica um pouco mais profunda, trazendo uma lente, digamos, espiritual, para a gente observar esses conceitos e entender as desigualdades de uma outra forma. A análise que a gente está vendo introduz um ponto de vista que vem do espiritismo kardecista. Dentro dessa filosofia, a justiça social se conecta com algo que é chamado de lei de justiça, amor e caridade. E aqui tem uma virada de chave no pensamento que é bem interessante. As desigualdades sociais, por essa ótica, não são vistas como uma punição ou um castigo. Pelo contrário, elas são encaradas como provas coletivas. Ou seja, são desafios que convidam a gente a agir com mais solidariedade e mais fraternidade. Então, seguindo essa linha de raciocínio, lutar por justiça social acaba sendo um jeito de exercer a caridade na prática, em ação. É como se fosse um dever espiritual mesmo, de combater a miséria, a exclusão e todas as formas de preconceito. Isso tudo nos leva a uma pergunta super importante. Tá, mas como a gente traduz essas ideias em ações concretas no nosso dia a dia? O que cada um pode fazer? Bem, começando pelas famílias, a fonte destaca o enorme poder do exemplo. O respeito, a solidariedade, a empatia, quando isso é vivido dentro de casa, se torna a base para formar cidadãos com uma consciência mais justa. Já para os jovens, o chamado é para usar a própria voz, mas de forma responsável. Defender quem precisa, agir com consciência. Isso não é só um ato de cidadania, é também um sinal de maturidade, de evolução. E para os educadores, o trabalho é visto como um compromisso com a evolução de todos nós. Cada aula que planta uma semente de dignidade e respeito é um passo gigante para o avanço moral da sociedade inteira. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa e, para fechar, vamos dar uma olhada em algumas reflexões bem poderosas que o nosso material de base traz. É uma frase curta, mas muito forte, né? É um lembrete das consequências de não fazer nada. A paz de verdade simplesmente não consegue existir onde as pessoas são deixadas de lado. E na mesma linha, essa outra ideia. O verdadeiro progresso de uma sociedade não se mede pelo sucesso de poucos, mas sim pela inclusão de todos, sem nenhuma exceção. No fim das contas, a mensagem é bem clara. Trabalhar pelo bem de todos não é só uma opção, é uma responsabilidade fundamental, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista espiritual. E para a gente encerrar de verdade, fica essa pergunta no ar. E se a construção de um mundo mais justo não depender só de grandes sistemas ou de leis, mas começar dentro de cada um de nós, nas nossas escolhas e atitudes de todo santo dia? Fica aí para a gente pensar.